Sim, mostra... Aquele filme é interessante, não sei se, enfim, quem assistiu, além de... não sei quantas, quero dizer, não sei quantas pessoas assistiram, além de Luciano aqui, mas mostra que o direito põe até um representante de Deus para construir verdades, para livrar alguém, ou para botar alguém no cárcere, ou para livrar alguém do cárcere. Né? Essa é a verdade do direito, e não aquela balela de justiça, né, que os professores lecionam na faculdade. Direito tem nada a ver com justiça. Direito tem a ver com direito. E quem diz o que é o direito, e ponto. E aquele filme, no campo da teoria do processo, retrata muito bem o que é um processo. E qual é a verdade que o direito constrói através de um processo. Que, em muitos casos, não tem nada a ver com o que aconteceu, né? Mas sim com o que o direito consegue construir. E é por isso que existe acusação e defesa, né? Em matéria criminal, obviamente. Bom, eu só posso fazer citações a Tobias Barreto no vídeo? Pode, claro que sim. Claro que sim. No encontro passado, nós terminamos com Tobias Barreto, foi isso? Foi. Uhum. Muito bem. Então, hoje, nós... Bom, do lado de cá, como for enfatizado, os autores das teorias da comunicação, que veremos Luhmann, Tobias Barreto e de Jorge, e do outro lado, os autores da filosofia dos valores, na teoria da argumentação, como Ronald Dworkin, Robert Alex, Chaim Perryman e Karl Lawrence. Né? E vamos, portanto, iniciar com Rafael de Jorge, que esteve conosco semana passada, dia 13, virtualmente, né? Realizando uma conferência sobre exatamente uma minúscula parte da sua ideia acerca da teoria da argumentação. E, discricionariamente, eu vou me apropriar aqui, dentro dessa construção de Rafael de Jorge sobre teoria da argumentação, um momento que fora extremamente relevante para a teoria da argumentação no direito, que foi o debate realizado entre Rafael de Jorge e Karl Lawrence. Lawrence, que eu enviei, inclusive, o livro dele para o e-mail de vocês, Metodologia da Ciência do Direito. Lawrence é um dos autores relevantes sobre a ideia de argumentação no campo da decisão judicial, ou naquilo que Lawrence chamou de a jurisprudência como memória do direito. Não é uma expressão criada por Lawrence, obviamente, mas apropriada por Lawrence e inventada pelos construtivistas, da ideia construtivista, da ideia funcionalista e da ideia da sociologia alemãs, digamos assim. E vamos iniciar porque de Jorge fez uma crítica, à época, ao livro de Lawrence, e isso gerou um debate extremamente rico acerca da interpretação da decisão judicial e da própria construção da jurisprudência. Gerou um debate extremamente rico no que se refere da relação direito e decisão judicial e direito. As críticas feitas por Rafael de Jorge ao pensamento de Karl Lawrence foram respondidas por Lawrence no seu próprio livro. Lawrence não escreveu um artigo respondendo a de Jorge, mas foi nos capítulos que de Jorge fez a crítica e lá reconstruiu certas posições e afirmando o debate com Rafael de Jorge. Aquele foi um momento interessante da produção do saber e do conhecimento no campo da argumentação jurídica,
já que Lawrence já era, à época, um autor consolidado na Alemanha, e Rafael de Jorge também, mas não tanto quanto Lawrence, no sentido de que Lawrence era alemão e Rafael de Jorge italiano, vivendo na Alemanha. Mas de Jorge já era um autor internacionalmente reconhecido com seu trabalho com Luhmann, pelo seu trabalho com Luhmann, e se dispôs a fazer essa crítica e realizar o debate com Lawrence. Não esquecendo que Lawrence é um dos autores que nós chamamos, né, como quem assistiu à palestra de Rafael semana passada, né, da passagem entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, e as acusações que Kelsen sempre recebe, como aqui, e na outra turma também já foi levantado, né, de que Kelsen seria o responsável pela ascensão do nazismo na Alemanha, ou seja, a construção do direito positivo teria proporcionado, portanto, as teorias de Kelsen teria proporcionado, portanto, a ascensão do nazismo na Alemanha, o que só um idiota pode argumentar nesse sentido, né? Não esquecendo que Lawrence é um autor nazista, assim como Carl Schmitt, né? E assim como muitos no direito penal, como o pai do finalismo penal. Afinal de contas, vocês, no semestre que vem, vão ter, salvo engano, vão frequentar a disciplina de Direito Penal 1, Teoria Geral do Delito ou Teoria do Crime, né? E o professor vai passar lá pelos sistemas penais, a construção dos sistemas penais. Todos os sistemas penais são de construção alemã, né? Enquanto que todas as escolas criminológicas, praticamente todas, são de construção italiana, né? E aqui a grande diferenciação entre o direito penal italiano e o direito penal alemão. O direito penal italiano é um direito penal de proteção dos bens jurídicos. Os autores italianos sempre estão preocupados com os bens jurídicos, enquanto que os autores alemães estão sempre preocupados com a dogmática, sempre preocupados com a estrutura normativa do direito. E por isso os italianos inventaram as escolas, no sentido de proteger alguma coisa, proteger algum bem, enquanto que os alemães inventaram os sistemas jurídicos, todos dogmáticos. E vão se deparar lá com um autor chamado Hans Kelsen, pai do finalismo penal, constrói um modelo de sistema jurídico criminal a partir de 1930, denominado de finalismo penal, que é o sistema adotado pelo direito penal brasileiro. É só dar uma olhada no artigo 13 da parte geral do Código Penal brasileiro, do princípio da causalidade, e também o princípio denominado de conditio sine qua non, as condições equivalentes para o crime, e poderão, portanto, constatar a estrutura finalista do direito penal brasileiro. Assim como a maioria dos autores brasileiros, dos autores penalistas brasileiros, de cada 10, 8 se auto-intitulam finalistas, por causa de Hans Kelsen. E não nos esqueçamos que Kelsen era nazista de carteirinha, filiado ao partidão, ao partido nazista, frequentava as assembleias do partido nazista, se manifestava sobre as suas posições, assim como outro grande penalista alemão, chamado Edmund Mesger, que era simplesmente, né, e autor da filosofia dos valores, né, autor da filosofia dos valores. O Mesger constrói, junto com Reinhold Frank e outros autores, o segundo sistema penal do mundo ocidental, chamado de neocantismo. E por que esse sistema se chamava neocantismo? Exatamente porque os autores que propuseram a construção desse sistema, em substituição ao sistema causal naturalista do professor Franz von Liszt, que era um dogmático condenso, digamos assim, esse grupo de autores propõe, portanto, um sistema penal fundado na filosofia dos valores de Kant, né? E por isso o sistema se chama neocantista, ou sistema neocantiano do direito penal alemão, porque esses autores se auto-intitulavam neocantianos, né? Eles eram adeptos da filosofia dos valores. E dentre eles está Edmund Mesger, né? Que era simplesmente o autor, consultor de Hitler, né? Que escrevia as cartas para Hitler dizendo que era necessário uma organização e uma purificação da raça alemã, no sentido de que se nós tivéssemos na sociedade ariana alemã, nascimento de pessoas, seres humanos com deficiência física ou alguma outra deficiência,
essas pessoas não poderiam fazer parte da sociedade alemã, porque não eram seres humanos arianos, porque os arianos são superiores. Então, Edmundo Mesmer simplesmente é o formulador das cartas eugênicas para o sistema do nazismo, do Terceiro Reich, e ele escrevia as cartas diretamente para Hitler, para dizer a Hitler que era necessário, quando isso acontecesse, a implantação de um sistema eugenista da sociedade alemã. Como tivemos aqui no Brasil, na Constituição de 1891, né? Ou, desculpa, de 1890. 1891. Mesmer era, portanto, um autor nazista. E de Jorge fez aquela referência entre Kelsen e Carl Schmitt, quando Kelsen, na Universidade de Kiel, hoje Universidade de Colônia, né? Colônia, que antigamente se chamou Königsberg, né? A cidade de Kant, né? Quando Kelsen era diretor da Faculdade de Direito naquela universidade, e Carl Schmitt estava por lá, e Kelsen sustentou a ideia de que ele deveria se tornar professor daquela instituição, porque ele era um autor importante no direito constitucional e seria um quadro relevante para a faculdade, seria um professor relevante no corpo docente da faculdade. E depois, quando veio, isso antes do nazismo, depois, quando veio a ascensão do nazismo, né, uma das leis que Hitler construiu, indicada pelos seus consultores, dentre eles Carl Schmitt, né, ou o principal deles, colocou para fora da universidade alemã todos os professores de origem judia. Como Kelsen era de origem judia, então ele foi retirado da faculdade. Um grupo de professores assinou um manifesto, um abaixo-assinado pela permanência de Kelsen na faculdade, só que teve um professor que não assinou esse manifesto. Esse professor foi exatamente Carl Schmitt. Ou seja, não assinou um manifesto em favor de um professor que havia defendido a sua entrada na faculdade e, portanto, que ele se tornasse professor naquela faculdade. Porque ele, sim, era nazista. Kelsen, não. Kelsen nunca foi um autor político, pelo contrário. Se há um autor científico no século XX na teoria do direito, só existe um, e ele se chama Hans Kelsen. E antes dele não tem nenhum, e depois dele, até hoje, não surgiu nenhum. E é por isso que ele é simplesmente Hans Kelsen. E de Jorge cita essa passagem que está no livro escrito pelo discípulo de Kelsen, Rudolfo Mettal. Inclusive, eu encaminhei o livro, está no e-mail de vocês, o livro em tradução espanhola, está lá no e-mail de vocês, para que possam ler, portanto, essa descrição narrativa da história num momento crucial do pensamento ocidental. Sobre o nosso conteúdo, portanto, vou iniciar com esse debate entre Rafael de Jorge e Karl Lawrence, né? Dois autores relevantíssimos na memória do direito ocidental, principalmente alemão, do direito alemão e do direito italiano, exatamente porque os dois são italiano e alemão, de Jorge e Lawrence, e no debate especificamente sobre a decisão judicial. Porque para Lawrence, a ciência do direito, veja, para Lawrence, a ciência do direito é exatamente a jurisprudência e não a dogmática, ao contrário de Kelsen. Para Kelsen, a ciência do direito é a dogmática, como nós já vimos aqui em diversos encontros. Lawrence sustenta, portanto, que há uma estrutura do direito, que é a estrutura normativa, aquilo que Luhmann chamou o primeiro nascimento do direito, e, portanto, para Lawrence, a ideia de que essa estrutura do direito ela proporciona o seu próprio nascimento científico com a decisão judicial. Com a decisão judicial que segue uma série de critérios e, portanto, esses critérios são critérios metodológicos do direito, mas que eles são realizados, que eles são concretizados, que eles são efetivados com a decisão judicial e a construção da jurisprudência, ou seja, a reiteração
do conteúdo dessa decisão numa série de outros casos, quando isso se forma, portanto, aquilo que nós chamamos no direito de jurisprudência e aquilo que os construtivistas chamaram de a memória do direito. Então, para Lawrence, a jurisprudência é a ciência do direito, não a dogmática, não a normativa. Rafael de Jorge, ao ler o livro de Lawrence, Metodologia da Ciência do Direito, por isso que o título é Metodologia da Ciência do Direito, a metodologia da ciência do direito, ela acontece na jurisprudência e não na dogmática, para Karl Lawrence. De Jorge, então, vai e diz, tem sentido, Lawrence, o que você está falando e escrevendo. Tem sentido. Mas não é exatamente assim como você está construindo. Né? E aí é que entra a crítica de Rafael de Jorge. Então, de Jorge vai e diz, na relação direito e decisão judicial e direito tem critérios, como você bem enfatiza. Mas não são os critérios que você está dizendo que são, e sim outros. E de Jorge, então, faz a crítica em 4 critérios fundamentais sobre o pensamento de Lawrence acerca da construção da jurisprudência com o procedimento da decisão judicial. Para Lawrence, o critério de construção da jurisprudência como ciência do direito é exatamente a decisão judicial. Quando ela nasce e que ela se reitera dentro ou ao interno do direito, eu tenho, portanto, a construção da jurisprudência. De Jorge vai dizer, está correto. Só que os critérios que edificam a decisão judicial e depois fazem da jurisprudência à memória do direito, porque toda vez que um juiz vai decidir, ele olha para o passado para saber se aquele caso, se sobre aquele caso tem algo semelhante no passado que ele possa usar para fundamentar a sua decisão e dizer, portanto, qual é a verdade do direito naquele caso concreto, ele sempre se socorre do passado. Ele nunca se socorre do presente e nem tampouco do futuro. Por isso, de Jorge vai dizer, a função do juiz não é apenas decidir ou não é apenas construir a jurisprudência do direito. A decisão do juiz também não é construir o futuro, mas a decisão do juiz ou o labor judicante do juiz é algo que nós podemos nominar de determinação da decisão judicial como uma organização do presente que terá implicações no futuro. Ou seja, o juiz não trabalha com o futuro, mas o que ele decide no presente condiciona, de certa forma, o que seria o futuro. Ou seja, ele tenta controlar o futuro de alguma maneira, mesmo sem ter essa ideia do futuro, que os juízes não fazem a menor ideia do que seja o futuro. Não fazem ideia do que é o presente, imagine do que é o futuro. Então, de Jorge vai dizer, existem 4 critérios, pelo menos, que sustentam a decisão judicial naquilo que você está chamando como ciência do direito, mas não os critérios que você está elencando no seu livro Metodologia da Ciência do Direito. O primeiro critério que de Jorge coloca é a decisão judicial, ela cumpre uma função. Qual é a função da decisão judicial? Absorver e reduzir as complexidades do externo do sistema. O sistema tem um interno, que é a dogmática e a própria decisão judicial, e o sistema tem um externo. O externo são o quê? As relações sociais que se traduzem como conflitos e são levadas ao direito. Quando elas são levadas ao direito, elas são levadas como complexidades do externo do sistema. A função da decisão judicial é, ao olhar essas complexidades, o juiz, ao observar essas complexidades, a função que ele vai cumprir com a decisão judicial é reduzir essas complexidades, absorver essas complexidades através de um único instituto, a decisão judicial. Então, para de Jorge, a primeira função da decisão judicial é a redução das complexidades. É um caso que chega com acusação de um lado, defesa do outro, produção de provas, oitiva de testemunhas. Tudo isso será reduzido à decisão judicial. Quando a decisão judicial aparecer, ela terá minimizado todas essas complexidades, vai dizer Rafael de Jorge. Esse é, portanto, o primeiro critério, né, da decisão judicial como construção
daquilo que você está chamando, Lawrence, de ciência do direito espelhado na jurisprudência. Porque todas as decisões judiciais terão sempre a função de reduzir essa complexidade, de absorver essa complexidade, né? Ou seja, tirando a complexidade do externo do sistema, tirando a complexidade da sociedade e jogando-a para dentro do direito. E dentro do direito ela será massacrada. Ou seja, dentro do direito ela será aniquilada pela decisão judicial. Quem assistiu aqui o filme Slappers pode estar imaginando agora exatamente essa fala que eu acabo de produzir, naquela sessão no tribunal em que Brad Pitt é o promotor de justiça. E como, portanto, a decisão judicial, pelo conselho de sentença ali, mas num caso concreto pelo magistrado, ela será reduzida, como as complexidades serão reduzidas pela decisão judicial. Aquilo que nós já conversamos aqui várias vezes, ou seja, a decisão judicial vai deixar verdades de fora e vai colocar verdades para dentro. A verdade que ela colocar para dentro é exatamente essa redução das complexidades. Não quer dizer, obviamente, que o que ficou de fora deveria estar fora e o que ficou dentro deveria estar dentro. Essa é a tese de Rafael de Jorge. Esse é, portanto, o primeiro critério da sua ideia sobre direito e decisão judicial e direito. Essa é a ideia de Rafael de Jorge. O segundo critério, diz Rafael de Jorge, é de que a decisão judicial, Lawrence, ela tem uma segunda função, que é a construção de certeza sobre a incerteza. Quando as complexidades chegam no sistema, ou seja, quando as complexidades são retiradas do externo do sistema e jogadas no interno do sistema, elas chegam no sistema como incertezas. Ou seja, o juiz está ali na sua função de órgão imparcial, ou seja, na figura do Estado juiz ou do Estado pessoa imparcial. E aí ele ouve a acusação, ele ouve defesa, ele ouve oitiva de testemunhas, ele ouve produção de provas, ele ouve uma série de procedimentos, que são todos no campo da incerteza. Quando ele vai prolatar a decisão, que prolata a decisão, para além dessa decisão minimizar as complexidades, para além dessa decisão reduzir as complexidades, ela aparece no mundo do direito como a certeza do direito, a verdade do direito. Eita! Ela aparece como certeza e verdade do direito. O que era incerto, agora se torna certo. O que eram verdades, argumentação de acusação, argumentação de defesa, testemunha da acusação, testemunha da defesa. O que eram incertezas, agora é certeza. O que eram verdades, agora é uma só. A verdade do direito, que agora tem uma decisão. Eita! Quem escreveu alguma coisa assim, mais ou menos assim, em 1881, é um rapaz chamado Tobias Barreto, quando ele constrói as primeiras letras no direito brasileiro sobre os conceitos de verdade e tolerância. Quando Tobias Barreto diz que tolerância é a dúvida. Quando eu tolero algo, é porque existe mais de uma perspectiva. E como eu não sei qual é a perspectiva verdadeira, eu tolero aquilo. Né? Quando a gente diz assim, essa sociedade tolera, né, a união de pessoas do mesmo sexo. Porque essa sociedade não tem certeza sobre se a relação heterossexual é a única que deve existir. Então, como tem outro modelo de relação entre as pessoas, então ela tolera aquele outro. Tobias Barreto vai ser genial quando ele diz o conceito de tolerância é o conceito da dúvida, enquanto que o conceito de verdade é o conceito imutável, é o conceito da certeza. A verdade não admite dúvida, a verdade só admite certeza. A verdade é imutável, diz Tobias Barreto. É o que de Jorge está querendo dizer aqui. Quando o sistema do direito tira as complexidades do sistema social e joga para dentro do direito, elas chegam como complexidades enormes. Elas chegam como incertezas. Quando a decisão judicial vai se construindo à luz de dois campos inequívocos, as produções de incerteza, argumentação,
defesa, testemunha, prova, etc. E as verdades trazidas pelas complexidades das relações sociais, a decisão judicial aparece como o instituto que transforma incerteza em certeza, que transforma verdades em uma única verdade, ela própria, a decisão judicial. A decisão judicial é, portanto, a certeza da verdade do direito. E esse é o segundo critério da decisão judicial para Rafael de Jorge, na crítica aos estudos de Karl Lawrence. O terceiro critério é de Jorge dizer: você tem razão, Lawrence, quando diz que não há como não reconhecer que a decisão judicial ou a jurisprudência é uma das estruturas do direito. Mas, quando você diz que ela é a ciência do direito, também tem sentido, mas não pelo sentido que você está esboçando nas suas letras, mas por outra expressão. A decisão judicial, ela é a estrutura do direito, e a jurisprudência pode ser a memória ou a ciência do direito, mas não como está sendo construído. Ela o é por causa do critério de legitimidade. A decisão judicial tem uma legitimidade no sistema do direito, porque ela é uma das estruturas do direito. Só que essa legitimidade que você está chamando de ciência do direito não é exatamente assim como você está construindo, Lawrence. Quando falamos que a decisão judicial ela tem um caráter de legitimidade, essa legitimidade não é outra que a ilusão funcionalmente necessária para o direito. E aí Lawrence respondeu, não. Como? Eu estou falando a mesma coisa. Estou dizendo que ela é irrenunciável para a estrutura do direito. E aí de Jorge vai dizer, sim, mas não à luz dos valores, como se está construindo, mas não à luz de que ela reúne uma série de valores para a decisão de si própria, a decisão judicial, e ser, portanto, a ciência do direito. Ela é legítima, sim, sem dúvida alguma, a decisão judicial é um ponto de legitimidade do sistema jurídico, mas por ser ou por cumprir uma função de ilusão funcionalmente necessária. Por quê? Porque toda vez que essas complexidades são jogadas para dentro do sistema do direito, primeira constatação é porque uma norma foi ofendida, vai dizer de Jorge. Ou seja, quando o sistema joga para dentro, por exemplo, uma relação que teve um resultado causa-morte, possa ser que seja um homicídio. Então, vai se discutir essa complexidade, se ela foi homicídio ou não foi homicídio. Quando tem uma agressão a uma mulher, uma agressão física, então vai se discutir se isso é violência de gênero, violência contra a mulher, violência doméstica. Se isso é a Lei 11.340 de 2006, se isso é o artigo 129, parágrafo 9º da parte especial do Código Penal. Quando alguém é retirado da sua liberdade, colocado no cativeiro, e que esse que praticou a conduta está pedindo um resgate à família, vai se discutir se isso é a ofensa e, portanto, a consumação do tipo penal de extorsão mediante sequestro, que está previsto no artigo 159 da parte especial do Código Penal brasileiro. Quando se tem uma relação sexual sem o consentimento da mulher e as duas pessoas são imputáveis, portanto, maior de idade, discute-se se, já que não houve o consentimento, se isso é um caso de estupro do artigo 213 ou não. E se a vítima é menor de 14 anos, se isso é estupro de vulnerável ou não, à luz do artigo 217-A da parte especial do Código Penal, introduzido pela Lei 12.015 de 2009. Ou seja, quando o sistema joga para dentro de si essas complexidades, é porque sempre há uma ofensa à primeira estrutura do direito, à norma, ao ordenamento jurídico. Ora, e quando isso acontece, tem que aparecer uma decisão judicial de qualquer jeito. Quando a complexidade, de Rafael de Jorge para Lawrence, quando a complexidade é jogada para dentro do sistema do direito, o sistema do direito tem que tomar uma decisão. E ele não toma uma decisão com a norma, ele toma uma decisão com a decisão judicial. E aí de Jorge se socorre de Luhmann. Recordemos-nos de Luhmann. Norma, quando negada, leva à decisão judicial.
A decisão judicial, para ser decisão judicial, vai à norma, porque se a norma não foi negada, não pode ter decisão judicial, porque não tem aquilo que os americanos chamam de case law. Ou seja, se a norma não foi negada, não tem um caso para o direito, não tem um caso do direito. Ou seja, se o artigo 121, se o artigo 213, se o artigo 217A, se o artigo 159 não foi negado, então não há por que o sistema jogar uma complexidade social para dentro do sistema, porque essa complexidade social não resultou num conflito de negação da norma. Então, quando o sistema faz isso, é porque o sistema interpreta que a norma foi negada. Se a norma foi negada, agora ela precisa de uma reafirmação de si própria. Quem reafirma a norma não é a norma, porque ela não tem estrutura para isso. Quem tem no direito é a outra estrutura, a decisão judicial. Então, a função da decisão judicial é reafirmar o poder normativo da lei que foi negada. Ora, aqui está a legitimidade da decisão judicial, só que é uma legitimidade de ilusão funcionalmente necessária. E por quê, vai dizer Laura? É isso que eu estou dizendo. Não, você não está dizendo isso, Laura. Porque eu estou dizendo que a decisão judicial ela é funcionalmente uma ilusão necessária, porque ela não evita que novos casos cheguem ao direito. Então, ela é uma ilusão. Ou seja, a decisão judicial não resolve os problemas, ela só organiza os problemas. Porque casos de homicídio aparecerão mais, casos de estupro aparecerão mais, casos de extorsão mediante sequestro aparecerão mais, casos de roubo, de furto, do 155, do 157 aparecerão mais. E novas decisões aparecerão, e novos casos aparecerão, e novas decisões reaparecerão. Então, ela tem uma legitimidade. Qual é a legitimidade? É a legitimidade de tomar decisão apenas. E, portanto, ela é uma ilusão funcionalmente necessária. Ela não resolve absolutamente nada. Mas ela é necessária. Ela é necessária. Aliás, sobre esse ponto, que é o terceiro critério, na relação direito e decisão, decisão e direito de Rafael de Jorge, ele falou na palestra. E quando ele falou, eu lembrei de um caso, assim que cheguei no CCJ, que envolve exatamente o artigo 129, parágrafo 9º da parte especial do Código Penal Brasileiro e a Lei 11.340. Eu morava num apartamento na rua Quebra-Quilos, vizinho ao CCJ, vizinho à maternidade Iséia. E certo dia, chegando do CCJ, por volta do meio-dia, uma vizinha bate à minha porta e diz: Luciano, vamos tomar um café lá embaixo no meu apartamento? Tal. Eu disse: café? Meio-dia? Não, é que eu tenho um amigo, ele precisava de uma consultoria, eu disse que você é professor de Direito. Mas está certo, desci. Quando eu cheguei lá, um cidadão, mais ou menos 1,80 m, 1,90 m, porte físico, né, avantajado. Já comecei, pela minha observação, a imaginar qual seria a hipótese dessa consultoria jurídica. Então, sentei e ela disse: esse é meu amigo, tal, de longa data. Ele está com um problema e queria consultar. Eu disse: você é professor universitário? Tá certo, pode perguntar, fique à vontade. Ele disse: eu sou segurança de carro forte de uma empresa que transporta valores. Eu disse: certo. E eu tenho uma esposa e uma filha. Uhum. E estou respondendo a um processo. Eu disse: você agrediu sua esposa? Disse: tivemos uma discussão, bati nela e tal. Ela registrou a ocorrência, já tiveram alguns andamentos. O juiz estabeleceu medidas protetivas, lá a partir do artigo 22 da Lei 11.340. Ele disse: exato. Tenho que ficar a 300 metros de distância dela. Eu disse: certo. E eu disse: está cumprindo? Ele: sim, saí de casa, estou morando na casa da minha mãe, eu tenho uma filha, ela ingressou com processo de divórcio, está pedindo a pensão. Então, eu disse: está tudo dentro do interno do direito. O que acontece? Isso é que eu trabalho há 8 anos nessa empresa de transporte de valores.
né? Certo. E no meu contrato diz o seguinte, que ele não será renovado se eu me envolver em alguma questão criminal de ordem de agressão doméstica ou que chama violência de gênero. É isso? É. Bom, no meu contrato tem uma cláusula que diz que não será renovado. E o mês que vem se finda meu contrato, e eu estou respondendo a isso, inclusive tem uma audiência já marcada, e, portanto, eu não vou ter o meu contrato renovado e serei demitido. Sendo demitido, eu não terei como pagar a pensão para os alimentos da minha filha e terei que procurar outro emprego. Era sobre isso que Rafael de Jorge estava falando. Sobre a legitimidade da decisão judicial como ilusão funcionalmente necessária, mas que ela não resolve os problemas, Ela organiza os problemas, por um lado, e desorganiza por outros. Ou seja, aquilo que ele falou também. Ela pode construir inclusão por um lado e exclusão por outro. Por isso que a sua legitimidade é legítima, sem perdão da redundância. Repito, a sua legitimidade é legítima e sem perdão da redundância. Só que não é uma legitimidade concreta à luz da resolução das problemáticas que chegaram como complexidades no sistema. É uma legitimidade ilusionista funcionalmente necessária. Por quê? Porque é preciso, por parte do sistema, dar uma decisão, não uma solução. Não uma solução. A decisão judicial não constrói soluções, ela constrói decisões. É diferente. Lawrence interpreta como se ela fosse, sendo a ciência do direito, um instrumento de soluções para as problemáticas que chegam ao direito. Aqui está a distância entre Lawrence e de Jorge. Jorge diz, não. Ela é legítima? É, mas não como instrumento de solução de problemas, mas como um instrumento de decisões sobre os problemas. Essas decisões, por um lado, organizam e, por outro, desorganizam, mas não resolvem os problemas. É nesse sentido que de Jorge constrói, portanto, o terceiro critério como legitimidade da ciência do direito que Lawrence está dizendo. Então, até então, esses três critérios, de Jorge diz, tem uma ciência do direito. Talvez ela até seja essa jurisprudência que você está dizendo, mas não por aquilo que você está escrevendo, mas sim porque ela reduz as complexidades no primeiro momento, mas sim porque ela transforma incertezas em certeza no segundo momento, mas sim porque ela constrói legitimidade ilusionista funcional necessária num terceiro momento, e não resolução de problemas. E o faz, diz de Jorge, por um quarto critério que ele é irrenunciável. Porque se ele não for obedecido, não tem decisão judicial e, portanto, não haverá o primeiro critério, não haverá o segundo e não haverá o terceiro. Ou seja, se o quarto critério não for cumprido, nós não teremos redução das complexidades, nós não teremos transformação de incerteza em certezas e nós não teremos a legitimidade funcional ilusionista necessária da decisão judicial. O quarto critério, portanto, é preponderante à luz daquilo que os constitucionalistas chamam de Estado Constitucional de Direito. E qual será esse quarto critério colocado por Rafael de Jorge? Eita! Aquele critério construído por aquele rapaz chamado Hans Kelsen. Quando Kelsen inventa a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Ou seja, só pode haver decisão judicial se houver um processo. Só pode haver um processo legal, por um devido processo legal, vocês verão isso lá na disciplina de teoria do processo penal, só pode haver um processo, e um processo à luz de um devido processo legal, se esse processo penal cumprir a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, conduzente
a decisão judicial. Portanto, se, quando aparecer a decisão judicial, um desses procedimentos for negado, essa decisão judicial ela não pode gerar efeitos. Ela é nula de pleno direito e, portanto, ela não aparece no mundo jurídico. E se ela não aparece no mundo jurídico, então nós não teremos redução das complexidades, nós não teremos transformação das incertezas em certeza, e ela não será o instrumento de legitimidade da ilusão funcionalmente necessária para a organização do próprio sistema interno do direito. Ora, quando de Jorge fala isso, portanto, que sem os procedimentos não há decisão judicial, é o núcleo do seu pensamento acerca dessa relação direito e decisão, decisão e direito. Ora, o que é que nós estamos assistindo nos últimos anos nesse país? Porque quando nós falamos de procedimento aqui, da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos de Hans Kelsen, nós estamos falando desde lá da investigação criminal, a investigação criminal que levanta as primeiras acusações dizendo, eita, houve homicídio, eita, houve estupro, eita, houve estupro de vulnerável, eita, houve furto, roubo, latrocínio, extorsão mediante sequestro. Quando tem esse procedimento investigativo, nós chamamos de a primeira fase da persecução penal. Quando isso é concluído através de um inquérito policial que é enviado ao Ministério Público e o Ministério Público oferece como denúncia e o juiz recebe e instaura o processo crime, nós temos a segunda fase da persecução penal. Investigação criminal e processo penal. Nós temos a persecução penal. E aí, na persecução penal, aparece a acusação, concretamente, aparece o prazo para a defesa se manifestar, aparece a indicação de oitivas de testemunha, testemunha da acusação, testemunha da defesa, produção de prova, etc, etc. Todos esses são procedimentos jurídicos, portanto, que traduzem a teoria constitucional dos procedimentos. Quando esses procedimentos são praticados que têm dúvidas sobre a sua própria legitimidade, se vier uma decisão, essa decisão não pode gerar efeitos e, portanto, ela não vai cumprir os 3 primeiros critérios colocados por de Jorge. Pegue o caso mais recente no Brasil de alguém que ficou 580 dias preso por um juiz que prolatou a decisão e esse juiz era incompetente, ele era suspeito e ele era parcial. Repito, alguém ficou 580 dias preso por uma decisão judicial, ou seja, a decisão judicial que minimizou as complexidades, a decisão judicial que transformou incertezas em certeza, a decisão judicial que apareceu como a legitimidade ilusionista funcional necessária. Só que tudo isso foi feito por um juiz incompetente, ou seja, ele não poderia decidir aquele caso, por quê? Porque ele não tinha jurisdição penal sobre o caso, isso vocês verão lá em processo penal. Ou seja, um juiz só pode tomar uma decisão sobre um caso que chegue a ele tendo a jurisdição sobre aquele caso, e o crime não fora cometido lá no estado do Paraná, para a 13ª vara que ele conduzia ser o foro competente, o delito teria sido, em tese, cometido em Brasília, então a justiça competente era a justiça de Brasília, e não de lá, então ele é um juiz incompetente. Ele era um juiz suspeito por uma série de comportamentos dele próprio, e ele se demonstrou um juiz totalmente parcial, quando, junto com o Ministério Público, ele mesmo construiu a acusação, né? Mostrando para o Ministério Público quem deveria ser ouvido como testemunha, mostrando para o Ministério Público qual a delação premiada que deveria ter sido feita. Ou seja, confundiu tudo. Ou seja, como ele fez tudo isso, não é legal, não é legítimo a redução das complexidades, a transformação de incerteza em certeza e a própria decisão como instrumento de legitimidade ilusionista funcional necessária. Por quê? Porque a teoria dos procedimentos jurídicos, inventada por aquele rapaz lá chamado Kelsen, dentro de um processo penal de natureza acusatória, ela foi ofendida.
ela foi negada, ela foi ignorada. A decisão não apareceu. E ela apareceu e vigeu e teve efeito durante 580 dias. Mas quando chegou no último dos observadores do direito, o último dos observadores disse: não, está tudo equivocado aqui. Isso não poderia ter acontecido. E a decisão não apareceu. Mas alguém ficou 580 dias em cana. A decisão judicial é a ciência do direito? Pode até ser, diz Rafael de Jorge Lawrence. Mas que ela resolve os problemas? Aqui está o problema do seu pensamento, o problema central do seu pensamento. Ela não resolve os problemas. E os critérios que você constrói para dizer que ela é a ciência, não se sustentam à luz de uma teoria da argumentação. Caro Karl Lawrence, essa foi a crítica de Rafael de Jorge a Lawrence sobre a sua ideia da jurisprudência como a ciência do direito. Perguntas? Estão dormindo? Professor, o senhor pode só repetir, por favor, essa estrutura que Karl Lawrence se referia para construir a jurisprudência? Sim, para Lawrence, a decisão judicial é o instrumento pelo qual se constrói a ciência do direito. Como a decisão judicial ela vem e estabelece uma solução, quando nós temos casos semelhantes e que essa decisão ela é corroborada por outra decisão, vai se formando a jurisprudência do direito. E essa jurisprudência, ou seja, uma reunião de decisões. Houve um caso de furto. Né? E aí o juiz, para decidir sobre esse caso de furto, ele vai e diz assim, no processo número tal, houve um caso de furto em que o modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito é semelhante ao não sei o que lá. Aquele modus operandi se adequa perfeitamente ao modus operandi praticado aqui. Quando ele decide assim, e que essa decisão ela vai digamos assim, se produzindo em série, e tem aquilo que os autores chamam de uniformização da jurisprudência, ou seja, uniformização da jurisprudência é uma reunião de decisões no mesmo sentido. Aí a jurisprudência se torna a ciência do direito, porque ela se torna uma certeza, a jurisprudência. A decisão judicial teria construído uma certeza, e essa certeza reiterada faz nascer a jurisprudência. E aí, essa jurisprudência, por ser uma reunião de certezas, é por isso, exatamente, que ela se torna a ciência do direito. A decisão judicial não é a ciência do direito. A ciência do direito para Lawrence é a jurisprudência, ou seja, uma reunião de decisões judiciais uniformes, correntes, conexas, que se forma, portanto, a jurisprudência. Ela é a ciência do direito. E aqui é uma especulação minha. Talvez Lawrence tenha tirado essa ideia, não sei, porque isso no texto ele também não informa. Talvez Lawrence tenha tirado a ideia da jurisprudência como ciência do direito, exatamente por causa do título do livro, quando ele dá o título de Metodologia da Ciência do Direito. Pergunta: o que é metodologia? É o passo a passo que ele faz para a construção da jurisprudência? Em 1611, René Descartes escreve um livro chamado Discurso sobre o Método ou Discurso do Método. Ele cunha uma frase que ela entra para a memória da linguagem científica. Ele diz: o método é a busca pela verdade científica. Quando os autores saem do método e inventam a palavra metodologia, qual é a definição de metodologia? Metodologia
é a reunião de métodos empregados em busca da verdade científica. A metodologia, portanto, é uma reunião de métodos. Eita, uma reunião de decisões judiciais no mesmo sentido, conexas, semelhantes, uniformes, constrói a jurisprudência. Ah, então a jurisprudência é a ciência do direito. Aqui é uma especulação. Talvez Lawrence tenha chegado a essa conclusão. Com a palavra metodologia, ele então imaginou uma decisão, não, mas uma reunião de decisões no mesmo sentido é que forma a jurisprudência. Isso já está na memória do direito. Então, a isso, com base no critério da metodologia, eu vou chamar de ciência do direito, e não a dogmática. Porque a dogmática não é reunião cogente. Diferentemente, opostamente ao pensamento de Kelsen. Essa foi, portanto, a ideia, na minha interpretação, que teria, está no condicional, teria tido Karl Lawrence no direito alemão. Nesse sentido. Mas aqui, repito, é só uma especulação. Muito bem. Então, nós vimos os autores das teorias da comunicação. Luhmann, com o capítulo 8 do seu livro Direito da Sociedade. Tobias Barreto, como o inventor do culturalismo jurídico no Brasil. E Rafael de Jorge, no debate com Karl Lawrence. Sobre Lawrence, eu enviei o livro de Lawrence para vocês, está lá no e-mail de vocês, Metodologia da Ciência do Direito. Pode pegar só o capítulo relacionado à jurisprudência. Pode chegar lá num tópico que tem jurisprudência e, portanto, ler, e ele dará a sua definição, que foi a crítica. A crítica de Rafael é ao livro inteiro, mas com o núcleo da ideia de jurisprudência, do sentido que Lawrence dá à jurisprudência, o sentido de ciência, que nos parece, diga Edna, que nos parece bastante difícil de ser sustentado no sentido que ele construiu. Rafael criticou, claro. Rafael fez a crítica. Sim, a crítica está em vários livros de Rafael de Jorge, em vários momentos. Não, escreveu, em texto. Lawrence respondeu em texto. A crítica foi feita em texto e em palestras. E Lawrence respondeu no seu livro, no próprio livro, revisitando os capítulos que Rafael de Jorge fez a crítica, e em palestras, inclusive de um seminário em que ambos estiveram na Alemanha e debateram ali, frente a frente, na universidade. Ainda quando de Jorge estava na Alemanha. Muito bem. Do outro lado, nós temos autores como Lawrence, como Robert Alex, como Ronald Dworkin e como Chaim Perlman, que são autores que constroem linguagem e argumentação jurídica ou teoria da argumentação jurídica por uma ideia da filosofia dos valores. E nós vamos começar por um alemão também, que é o professor Robert Alex, que defende o seu trabalho sobre teoria da argumentação jurídica como uma tese de doutorado em 1977. E depois transforma a tese de 1977, a tese de doutorado, em um livro intitulado de Teoria da Argumentação Jurídica. E Robert Alex constrói uma teoria da argumentação jurídica com uma ideia central. A teoria da argumentação jurídica de Alex é uma busca pela definição do direito. E a sua definição do direito tem dois referenciais teóricos inequívocos. Dois referenciais teóricos que, ora se avizinham, ora se distanciam. Mas, assim, Robert Alex vai buscar a sua definição do direito por uma teoria da argumentação. Os dois referenciais teóricos são Hans Kelsen e Gustav Hadebrook. Vou escrever aqui o nome de Gustav Hadebrook, porque depois podem pesquisar no Google.
Quem nunca leu, dentre vocês, quem nunca leu Gustavo Radbruch, sugiro que podem ir ao Google aí agora, né, e colocar o nome dele, Gustavo Radbruch, e escrever 5 minutos de filosofia. E vai aparecer um texto dele que não tem mais do que 4 ou 5 páginas, esse texto, traduzido para o português, sobre pensamentos filosóficos do direito, ou seja, sobre filosofia do direito. Né? Então, vamos lá. A teoria da argumentação jurídica de Robert Alex, que é, sem dúvida, um dos grandes nomes da segunda metade do século XX em teoria da argumentação, e depois, com o seu livro, que se tornou, inclusive, muito mais conhecido do que a sua tese de doutorado sobre teoria da argumentação jurídica, que é a teoria dos direitos fundamentais. Né? Quando estiver lá em Direito Constitucional, provavelmente o professor vai citar esse livro de Robert Alex, A Teoria dos Direitos Fundamentais. Ele constrói, portanto, seu pensamento, e ele já informa, entre Kelsen e Radbruch, entre Hans Kelsen e Gustavo Radbruch. A sua proposta de argumentação jurídica ficou conhecida como uma argumentação jurídica normativista jusnaturalista. Normativista de Kelsen e jusnaturalista de Gustavo Radbruch. E aqui cabe um parêntese para um momento histórico. Gustavo Radbruch foi outro, assim como Kelsen, foi outro, e só pelo nome, Radbruch, né, já pode imaginar qual era a sua origem. Né? E, portanto, foi outro que foi jogado para fora da universidade por causa do seu sobrenome judeu, assim como Kelsen. Mas ele é um autor em 2 tempos. Né? Ele é um autor, primeiramente, dogmático. Gustavo Radbruch era um normativista do direito, era um dogmático do direito. E aqui, algo interessante na memória do direito alemão, que existe em todos os direitos. O direito italiano também consegue preservar isso, mas no Brasil parece que isso não tem a menor relevância. Aliás, é difícil saber no Brasil o que é relevante realmente, que é a cronologia dos autores. Em 1890, o professor Franz von Liszt, o autor penalista mais relevante da memória alemã em todos os tempos, cria o sistema penal denominado de causal naturalista. Vocês verão isso no próximo semestre, na disciplina Direito Penal 1, Teoria Geral do Delito ou Teoria do Crime. E Liszt é um dogmático do direito. E Gustavo Radbruch é o seu discípulo. Gustavo Radbruch é o seu discípulo. E que se torna professor na universidade. E quem é discípulo de Gustavo Radbruch, que vai ser jogado para fora da universidade por sua origem judia? Aquele autor que eu citei no início aqui, Hans Kelsen, de 1930, o autor penalista do sistema finalista, é discípulo de Gustavo Radbruch. E quem é discípulo de Hans Kelsen? O professor Gunther Jacobs, autor do Feinden Strafrecht, o direito penal do inimigo. Essa é uma cronologia do direito penal alemão. E quem é um dos discípulos de Gunther Jacobs, na mesma linha de um funcionalismo normativista? O professor colombiano Meliá, conhecido como Meliá, professor da Universidade Complutense de Madrid. Essa é a cronologia. Ou seja, com quem você estudou, quem você se tornou, o que você produziu. Tem toda uma linhagem no direito alemão. Aqui no Brasil, isso não vale de porra nenhuma. Enfim, aqui o que vale é ter um sobrenome. Se você tiver um sobrenome, você está bem na fita. Se você não tiver, está lascado. Enfim, por que me referi a Gustavo Radbruch? Porque ele é um autor, como eu disse, em 2 tempos. Ele era um dogmático do direito, ele era um normativista do direito.
Depois ele se torna um justnaturalista do direito. Ele se torna um neocantiano, um autor da filosofia dos valores. E por quê? Por causa de um episódio na sua vida pessoal. Por causa de 2 episódios na sua vida pessoal. Primeiro deles, o seu filho adolescente é convocado para a guerra. E tempos depois, o Reich alemão, terceiro Reich, encaminha para sua casa uma bandeira e uma medalha, informando que o seu filho adolescente havia sido morto em combate na guerra. Ele tem um irmão, e quando o sistema cai, o irmão fica na Alemanha Oriental, que ficou dividida entre Oriental e Ocidental. E no muro, aquele muro de Berlim, tinha uma frase extremamente normativa, dogmática. Quem tentar ultrapassar o muro será alvejado. E seu irmão, que havia ficado na Alemanha Oriental, certo dia tenta pular o muro para vir para a Alemanha Ocidental. E o seu irmão é alvejado e é morto. Ele, então, escreve 5 minutos de filosofia, que tem 4 ou 5 páginas. E ali ele diz: a partir de hoje, eu sou um justnaturalista. É a segunda fase de Gustavo Hadibrook, de normativista para justnaturalistas. Esses são os 2 referenciais que Robert Alex vai se apropriar para construir a sua teoria da argumentação. Veja, prestem bem atenção sobre esses pontos. Veja que para esses autores sempre há todo um mosaico de construção do pensamento teórico. Estejamos de acordo ou não, haverá sempre um mosaico se encaixando na construção teórica desses autores. De George, de Lawrence, de Robert Alex, de Luhmann, dos outros, dos demais. Sempre haverá, né, peças se encaixando em peças para formar o todo. Quando começarem a ler os manuais de direito penal escritos no Brasil, notarão que isso não existe. Notarão que é um amontoado de texto, que não tem conexão, que não se encaixam. Por quê? Porque não são teóricos, não constroem teorias. Fazem Ctrl-C e Ctrl-V, e vai juntando o que observa que é semelhante, e aí diz que é um manual de direito. Essa é a grande diferença entre um país que constrói teorias e que se impõe através do saber e do conhecimento, e outro que copia, copia muito mal as teorias, porque elas não quer dizer porque sejam teorias, elas se encaixem. Pelo contrário, elas podem exatamente se distanciar. Então, o que é que Robert Alex, fecha um parênteses, o que é que Robert Alex faz? Ele constrói uma teoria da argumentação que ela pode ser observada como um modelo de interpretativismo jurídico. A teoria da argumentação jurídica de Robert Alex, que é uma busca pela definição do direito, é a criação, a invenção de uma forma de interpretar o direito, ou seja, de um interpretativismo jurídico, que tem 3 momentos inequívocos. O primeiro deles, as estruturas dogmáticas do direito. E aqui ele é Kelsen. E aqui ele é normativista. Por isso que o referencial teórico é dual. Kelsen e Hadibrook. Normativismo, justnaturalismo. Então, a primeira identificação é que, para se buscar uma definição do direito, eu tenho que ir na norma.
Eu tenho que ir na estrutura dogmática do direito. Só que essa estrutura dogmática do direito, que é um arcabouço jurídico normativo, é um esqueleto normativo, e aqui ele se afasta de Kelsen e vai para Radbruch, ele vai e diz, o conteúdo desse esqueleto jurídico, o conteúdo dessa estrutura normativa tem que ser preenchido com os valores da civilização ocidental. Aquilo que Jürgen Habermas chama de a moldura dos valores do iluminismo. Os valores da sociedade moderna iluminista. A norma, portanto, ele vai dizer, não pode ser pura como Kelsen imaginou. Mas eu não posso negar que a norma é a estrutura não científica, mas é uma das estruturas do direito. É a estrutura dogmática do direito. Se o direito tem uma dogmática, essa dogmática é a lei. O dogma do direito é a lei. Por que o dogma do direito é a lei? Porque a lei não pode ser negada. A lei não pode ser negada, e por isso é dogmática. O judeu nega o seu livro sagrado? O judeu, por acaso, diz que, não, o Messias já veio, e o Messias era Jesus mesmo. Ou eles ainda, depois de quase 6.000 anos de história, ainda estão esperando o Messias? É por isso que a norma, a lei, é a dogmática do direito. E para Kelsen, ela é a ciência do direito. Para Robert Alex, ela é a estrutura, uma das estruturas do direito. E, portanto, ela tem que ser reconhecida como dogmática, porque ela não pode ser negada. Mas ela será negada em algum momento, e todos nós sabemos. Ela é uma ilusão funcional, necessária também. E, portanto, a primeira estrutura, ou o primeiro critério desse interpretativismo jurídico é a dogmática do direito. O segundo é, portanto, a ideia de princípios e valores dentro dessa norma. O conteúdo da norma não pode ser puro, como Kelsen afirmou, vai dizer Alex. Ele tem que ser preenchido por princípios e valores. Na ideia de Habermas. Eu estou colocando Habermas aqui como uma lembrança da sua teoria do agir comunicativo, que também sugiro que leiam. São 2 volumes. Cada volume tem mais ou menos 800 páginas. Teoria do agir comunicativo, volume 1, volume 2, de Jürgen Habermas. Ora, então, os valores e os princípios preencherão o conteúdo dessa norma e darão sentido a essa estrutura dogmática. Então, a estrutura dogmática do direito tem um sentido. Qual é o sentido? A tradução dos valores de um modelo de sociedade que é denominado de sociedade moderna, o iluminismo. Mas Alexis sabe que essa estrutura dogmática será negada em algum momento. Ou seja, esses valores serão negados em algum momento por essa própria sociedade. Aqui está o paradoxo da teoria de Robert Alex. É dele não observar que a negação desses valores que estão na norma acontecerá exatamente por essa sociedade dos valores, que ele diz que é de onde tem que ser retirados os valores e os princípios para colocar na norma. Mas ela própria vai negar a norma. Ela própria praticará homicídio. Ela própria praticará estupro. Ela própria praticará roubo, furto, extorsão mediante sequestro, latrocínio. Ela própria praticará isso. Ela própria negará os seus valores que estarão na dogmática do direito. E o terceiro critério desse interpretativismo jurídico é de que esses valores que preenchem a estrutura dogmática do direito, eles devem ser interpretados à luz de codificações jurisprudenciais. Aquilo que Lawrence falou. À luz da memória do direito, de uma reunião, codificações jurisprudenciais, de uma reunião de decisões que agora é observada essa reunião de decisões como uma jurisprudência. Então, em matéria de furto, é isso aqui que vale.
Em matéria de roubo, é isso aqui que vale. Em matéria de homicídio, é isso aqui que vale. Em matéria de extorsão, é isso aqui que vale. Essa codificação jurisprudencial. Então, Robert Alexy constrói 3 critérios para estampar a sua argumentação jurídica como uma forma ou uma categoria de interpretativismo jurídico. Os critérios são estrutura dogmática, princípios e valores e codificações jurisprudenciais. Ora, a essa teoria da argumentação jurídica, Robert Alexy chama de direito e ciência do direito. E direito e ciência do direito entre teoria da argumentação jurídica como forma de interpretativismo jurídico e esses critérios, a ideia é prudência. Prudência para haver as decisões judiciais. Quando a decisão judicial ela é a tradução de uma prudência, então nós temos o quê? Diz Alexy. Nós temos que a decisão judicial vai cumprir algumas funções. Ou ela poderá ser observada dentro de um determinado contexto. Primeiro deles, desvendar a norma jurídica. Eita! Lembra de Luhmann? Aquele negócio de observar o lado interno da norma, a intrinsidade da norma, o que está no lado intrínseco da norma. Portanto, direito e ciência do direito significa prudência. Prudência significa desvendar a norma quando ela é negada. E o desvendar da norma, que se traduzirá na decisão judicial, ele é produzido através da força argumentativa do discurso jurídico. Por isso que ele é dogmático e princípios e valores, normativo e princípios e valores. Porque o que vai estar na decisão judicial, como desvendada a norma jurídica, é um produto da força argumentativa do discurso jurídico. Ou do discurso jurídico de acusação, ou do discurso jurídico de defesa. A decisão judicial adotará ou o argumento da defesa ou o argumento da acusação. Isso será, portanto, o direito e a ciência do direito. Essa será, portanto, a prudência. O que significa dizer que a decisão judicial vai se edificar entre dogmática e valores, entre normatividade e princípios, tendo uma estética, portanto, uma estética que o seu conteúdo é axiológico, ou seja, as decisões judiciais são valorativas. E quais são os valores da decisão judicial? Ou os valores da argumentação da defesa, que venceu, ou os valores da argumentação da acusação, que venceu, ou uma outra na decisão judicial. O conteúdo da decisão judicial, portanto, é axiológico. Nós temos, portanto, diz Alexy, uma axiologia da decisão judicial. E qual é a tradução? E aí, 3 critérios para concluir com a sua teoria da argumentação. O conteúdo axiológico da decisão judicial, que fica ali entre dogmática e valores, entre normativismo e princípios, e vai depender de quem argumentativamente consegue organizar melhor isso, se a acusação ou se a defesa, e aí, se for a acusação ou se for a defesa, isso será jogado dentro da decisão judicial como o seu conteúdo axiológico, como o seu conteúdo de valores e de norma, porque os valores estão dentro da norma e os valores estarão dentro da argumentação acusatória ou de defesa técnica. E aí ele diz, quando aparece a decisão, ela aparece com um conteúdo axiológico. E aí tem 3 pontos. Ela põe fim a uma disputa. Ela encerra o caso, pelo menos como primeira observadora. Depois nós teremos o observador de segunda ordem, de terceira ordem e de quarta ordem, como se referiu Rafael de Jorge
na sua palestra semana passada, dia 13. As ordens de observadores, como escreveu Foster, dizia Rafael de Jorge. Então, primeira constatação é que a decisão judicial, desculpe-me, que a decisão judicial nessa navegação interna do sistema, entre dogmática e valores, organizadas ou pela acusação ou pela defesa técnica, quando ela aparece, ela põe fim à disputa. Quando ela aparece, ao pôr fim à disputa, ela própria se torna um enunciado normativo singular. Olha a definição que ele dá para a decisão judicial. Normativa é a norma. Dogmática é a lei. Mas aí ele diz, quando a decisão judicial aparece, porque ela aparece com um conteúdo axiológico, ela põe fim à disputa e, ao mesmo tempo, ela estampa uma categoria de enunciado normativo. Aquilo que os autores chamam a jurisprudência tem força de lei. É isso que ele está dizendo. A decisão terá, portanto, um caráter singular de normatividade. Ou seja, ela será uma categoria normativa singular, ou seja, normatividade que só pode construir ao parlamento, pela teoria de legitimidade pelos procedimentos. Mas aqui ela é uma categoria normativa singular porque ela é construída pelo juiz e não pelo legislador. Mas ela é normativa porque ela põe fim à disputa e ela organiza novamente o direito, com todo o seu conteúdo axiológico, com os seus valores, com os seus princípios, vai dizer Robert Alexy. E ela é uma categoria, para finalizar a sua teoria, nessa pobre síntese da sua teoria, e ela, para se organizar como enunciado normativo, e ela é um enunciado normativo singular, simplesmente porque ela segue as formulações das normas jurídicas vigentes. Ora, aquilo que Luhmann falou, norma leva a decisão, decisão leva a norma. Ou seja, ela só é uma decisão porque ela observou uma norma através de dois modelos de argumentação jurídica, e ela se apropriou de um. Então, ela é uma singularidade normativa, mas ela é porque ela segue as formulações dogmáticas, as formulações normativas que, no seu interior, o que ela tem, essas formulações têm, são construções principiológicas e valorativas. A decisão judicial, portanto, é um enunciado singular normativo porque segue as formulações das normas jurídicas e, portanto, ela é, sem dúvida alguma, uma tradução axiológica jurídica em forma de decisão judicial. Ou seja, ela é um dos lados axiológicos do próprio direito. Assim, portanto, nós temos a decisão judicial. O que ele chama de decidium ou decidium do ratio ou da ratio. Ou seja, a decisão ou a decisão da razão dos valores. Ela é, portanto, e aqui outra singularidade da sua teoria, ela é, portanto, o lado intrínseco do direito para Robert Alexy. Para Alexy, o ordenamento jurídico não é o lado intrínseco do direito, mas sim a decisão. O ordenamento jurídico, a dogmática, que é cheia de princípios e valores, é o lado externo do direito. Portanto, o ordenamento é o lado externo do direito. A decisão judicial é o lado interno do direito. Seja o lado externo, seja o lado interno, é formado por valores e princípios nas suas formas singulares de normatividade. Normatividade clássica da produção legislativa e normatividade da decisão judicial no prolatar da sentença pelo juiz, no labor judicante. Essa é, portanto, a teoria da argumentação de Robert Alexy. Perguntas? Dúvidas? Bom, se não tem perguntas, não tem dúvidas, encerramos por aqui.
Tchau, professor. Hum. Tchau, professor.